Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Começa a partir de agora o programa Pauta Aberta para todo o Brasil. Bom ter a sua companhia. Você fica com a gente na próxima meia hora. E a gente começa o programa de hoje falando sobre as queimadas no Pantanal e nós temos uma notícia animadora. É que o combate às chamas está ganhando reforço da Força Nacional. Acompanhe. A decisão foi publicada no Diário Oficial de hoje. A Força Nacional vai auxiliar por um prazo de 30 dias a região do Pantanal Sul-Mato-Grossense no combate às queimadas. O Ministério da Justiça e Segurança Pública vai definir quantos militares serão destacados para essa missão. Desde o dia 24 do mês passado, mais de 40 bombeiros da Força Nacional já atuam na região pantaneira, que sofre um dos maiores incêndios da história. O fogo já consumiu mais de 3 milhões de hectares e ainda há cerca de 8 mil focos de incêndio ativos, de acordo com o Instituto Nacional de Estudos Espaciais, o INPE. Na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, as queimadas chegaram até o Salto do Rio Preto, um dos cartões postais do Parque Nacional. Segundo o Corpo de Bombeiros, grande parte dos incêndios já foi controlada, mas as chamas ainda avançam pela Serra da Santana. Mais de 60 mil hectares de mata foram queimados e o parque está fechado para visitação. Quem mora na região central do país tem sofrido nos últimos dias com uma onda severa de calor e baixa umidade. Com esse clima, fazer atividade física se torna um desafio, mas existem alternativas. Veja essas dicas. Desde a entrada da primavera, não se fala em outra coisa a não ser no calor que está fazendo na região central do Brasil. As temperaturas acima dos 30 graus e a secura continuaram mesmo com as primeiras chuvas da estação das flores. Essa onda de calor está atingindo principalmente a região central, Mato Grosso do Sul, Goiás e também grande parte dos estados de São Paulo e de Minas Gerais. Essa onda de calor vai potencializar essas temperaturas, bem como também na umidade relativa do ar. Para aliviar esse calorão, nada melhor do que cair na água. Agora que o calor se intensificou, aumentou a procura por atividades esportivas aquáticas. São atividades em ambientes onde a gente não sofre tanto com a baixa umidade relativa do ar. Nesses ambientes a gente sofre menos. É importante também saber escolher a hora, né? Tenta evitar entre 11 e 4 horas da tarde. Além de amenizar o calor, ainda dá para curtir a natureza e as belezas naturais sem se esquecer da pandemia. Neste clube de esportes no Lago Paranoá, em Brasília, o cuidado com a higienização do material foi redobrado e as pessoas precisam marcar o horário das atividades para não haver aglomeração. Aqui, desde que começou o calor, a agenda de marcações está lotada. A gente está sempre em contato com a natureza, em dias ensolarados e quentes como esse, a gente está perto do lago, perto da água, se refrescando e curtindo o visual do lago, muito bacana, muito gostoso. Olha, o calor não é isolado das regiões citadas na reportagem. No Paraná, a temperatura acima dos 30 graus fez com que o consumo e a produção de água batesse recorde em todo o estado. O aumento foi de até 20% em algumas localidades. 24 horas de produção por dia das companhias de abastecimento de água não foram suficientes para atender a população, principalmente onde a estiagem tem provocado redução na vazão de poços e rios. Bom, Patrícia, a gente está falando aqui do calor, a gente abriu o jornal de hoje falando sobre as queimadas no Pantanal, que é uma tragédia, né? Tantos animais aí sofrendo com isso. Tivemos aí essa cena desta semana, aquela onça pintada, né, com as patinhas todas em carne viva, que está sendo tratada com células-tronco. E agora saiu uma informação que essa queimada também, ela está pondo em risco alguns primatas ameaçados já de extinção, que é o macaco-aranha da cara branca. Quer dizer, é uma tragédia sem fim, a gente espera que isso acabe o quanto antes, né? É verdade. Falando ainda em meio ambiente, nós vamos falar agora de uma energia limpa que não põe em risco o meio ambiente e reduz os gastos. E ela está ficando cada vez mais comum no Brasil. É a energia solar. Dona Fátima costumava pagar quase R$300 na conta de energia por mês, valor que pesava no orçamento. No começo do ano, a bancária tomou a decisão de instalar placas solares em casa. Não tem mais preocupação nenhuma com energia. É no ar-condicionado toda noite, luz acesa, sabe? É uma maravilha. No meu bolso
Principalmente por quê? Porque a gente não paga a energia, passa 2, 3, 4 meses sem vir conta. O investimento foi de cerca de R$15 mil. O valor pode até parecer alto, assim, logo de cara, mas só de pensar que todo mês não será preciso pagar conta de luz, pode-se dizer que valeu a pena sim. E essa é a tendência, aproveitar as fontes renováveis de energia. Hoje, no Ceará, existem cerca de 7.800 instalações desse tipo, um novo modelo que tanto possui benefícios financeiros como ambientais. O primeiro passo é fazer o dimensionamento do sistema. Então, a gente pode dimensionar o sistema de tal maneira que a sua conta de energia elétrica fique zero ou muito próximo de zero. E o tempo de retorno do investimento é 5 anos, 5 ou 6 anos. E os painéis eles vão gerar energia ininterruptamente durante 25 anos. Então, durante 5 anos, 6 anos você paga o painel e durante os próximos 20 anos, toda a energia gerada vai ser lucro. Mas é preciso alguns requisitos básicos para ter uma usina em casa. Você tem que aprovar um projeto na distribuidora de energia, você tem que fazer uma vistoria técnica na sua casa para saber se ela tem aptidão técnica para colocar o painel, né? Então, é uma venda técnica, não é uma venda de prateleira, né? Testes clínicos estão sendo realizados para verificar a eficácia da vacina BCG, usada contra a tuberculose no combate ao coronavírus. Os ensaios devem durar entre 6 meses e 12 meses. A hipótese busca confirmar que a BCG estimula o sistema imunológico a se defender contra a Covid-19, evitando a infecção ou o desenvolvimento de quadros mais graves. E a gente continua ainda falando sobre o coronavírus. Imagens divulgadas pela Fiocruz mostram como o coronavírus atua nas células. Isso pode explicar o porquê que essa doença ela se alastra rapidamente. Os pesquisadores da Fiocruz realizaram um estudo com células contaminadas de macacos. As imagens foram capturadas por microscópios de alta resolução e ampliadas 200 mil vezes. O estudo descobriu que as células infectadas pelo coronavírus apresentam um prolongamento, chamado de filopódio. Esta extensão facilita o contato com outras células. A alteração não é comum e pode ser um dos motivos para o rápido avanço do vírus no organismo. Esses filopódios, eles têm como objetivo a conexão com a célula adjacente para transferência de partículas virais e daí então o processo de replicação ele é maximizado. Agora os pesquisadores da Fiocruz vão repetir o estudo em células humanas para analisar se o vírus se comporta da mesma forma. A pesquisa pode permitir a descoberta de um mecanismo para bloquear o avanço do coronavírus. O próximo passo, analisar células de diferentes tecidos infectados, de caso de óbitos, infectados com SARS-CoV. E o que nós também estamos caminhando, é um projeto também que nós estamos trabalhando em conjunto com o Laboratório de Vírus Respiratórios da Fundação Oswaldo Cruz, é testar diferentes moléculas antivirais para saber o poder dessas moléculas em bloquear esse processo. E ainda falando em pandemia, o setor econômico, vários segmentos da economia já estão voltando à retomada, estão sendo aquecidos. Um deles é a construção civil. Os financiamentos encerraram agosto com alta de 74% na comparação com agosto do ano passado. Foram quase 12 bilhões de reais em recursos só da caderneta de poupança. Nos 8 primeiros meses do ano, o crescimento já é de 40%. Um movimento atribuído principalmente à queda nos juros. Estamos trabalhando atualmente com nível de taxa de juros nunca praticados aqui no país. Os grandes players trabalham com taxas inferiores aí a 7% ao ano e cada redução numa taxa de juros de um financiamento de 30, 35 anos acaba impactando muito no valor da prestação. Então, colocam mais pessoas em condições de fazer essa compra do imóvel na medida em que a prestação cabe no bolso. O preço dos imóveis também está favorável. Os valores iniciaram uma trajetória de queda em 2014 e até agora ainda não se recuperaram. Além disso, com a quarentena, quem tinha dinheiro guardado para dar entrada em um imóvel conseguiu poupar ainda mais com o isolamento social e tirar do papel o plano da casa nova.
Os bons resultados impulsionaram o otimismo da indústria da construção civil. A intenção de investir dos empresários do setor voltou aos níveis pré-pandemia e a utilização da capacidade para produzir retornou aos patamares pré-crise econômica, equivalentes aos de 2015. Estamos com uma taxa de juros mais baixa e a questão da transferência de renda para as famílias está provocando um forte aumento aí nesse setor, especialmente aquelas obras bem pequenas. A gente acredita que vai ter uma recuperação nos próximos meses. Os reflexos estão aqui, no canteiro de obras. A construção civil gerou mais de 100 mil empregos com carteira assinada entre junho e agosto. O do Jurandir é um deles. A proposta de serviço tem crescido bastante, então está mais fácil agora. Que é uma construtora grande, tem produzido bastante emprego e oportunidade, mesmo na quarentena, tem aumentado bastante. Olha, Rafa, outro setor foram dos aluguéis e a venda de imóveis que também tiveram crescimento. Exatamente, que está crescendo também. E outro setor também que cresceu mais no mês de julho e agosto foi a venda de carros usados. Eu lendo um pouquinho sobre isso, tentando entender um pouquinho, né, por que esse crescimento tão grande, o que dizem os especialistas é isso, que aquelas pessoas que tinham aquele dinheiro guardado no início do ano para fazer a troca do carro, tiveram que adiar um pouco os planos, mas agora que teoricamente as coisas estão melhorando ou estão se afrouxando, né? A gente não sabe se é para bem ou para mal, as pessoas agora estão voltando a consumir. Inclusive a venda dos imóveis, as taxas estão muito boas, né? Então quem tem oportunidade, tem um dinheirinho guardado, um dinheirinho extra, consegue fazer a compra, né? Verdade. Há pouco mais de um ano, praias do Nordeste e Sudeste foram tomadas por toneladas de óleo. Apesar das investigações, ainda não se sabe quem são os responsáveis pelo vazamento. Mas um estudo levantou as possíveis causas e consequências do desastre ambiental. Meu nome é Eduardo Ferreira da Cruz, eu tenho 61 anos de idade, pesco artesanal, passo nesse barquinho aí 2, 3 dias nesse barco. Seu Eduardo vive do mar há 32 anos. Hoje, olha mais tranquilo para o horizonte, mas durante um bom período, ficou sem saber como iria sobreviver. Quase 3 meses sem vender peixe. O barco chegava aqui, descarregava, assim mesmo eles ficavam com medo e queriam comprar. A vida desse pescador e de milhares de pessoas ao longo da costa do Nordeste brasileiro foi diretamente afetada por um desastre que é considerado um dos maiores da história do nosso país. Uma imensa mancha de óleo chegou ao nosso estado em outubro de 2019. De imediato a gente mobilizou nossa equipe, para fazer um diagnóstico do impacto do incidente, do acidente da ocorrência de óleo, diagnosticar a dimensão dele, o tamanho dele em nossas praias e, em paralelo a isso, providenciamos, inclusive, com soluções para o uso e destino final desse resíduo que chegou às nossas praias. Foram retirados de todo o litoral da Bahia cerca de 800 toneladas de petróleo cru. 3 hipóteses foram levantadas para explicar como é que essa mancha de óleo veio parar aqui. A primeira é de que teria vazado de um navio, o que acabou não ficando comprovado. A segunda hipótese é de que teria vindo da Venezuela. Mas a terceira, apresentada por pesquisadores da Universidade de Alagoas, é que apresenta maior coerência. De acordo com um estudo feito através de imagens de satélite, um vazamento de mais de 430 quilômetros quadrados teria ocorrido na Costa dos Camarões, no Golfo da Guiné, no continente africano. E essa mancha toda acabou sendo trazida por uma confluência de correntes marítimas até o Nordeste brasileiro. Um ano depois, as manchas continuam aparecendo, mas não na intensidade que vimos no início desta tragédia ambiental. Tivemos o último aparecimento aqui aparentemente de um óleo novo, agora em junho de 2020. Ninguém foi condenado. Os Ministérios Públicos da Bahia e Federal responsabilizaram o IBAMA e a União pela demora em reagir à tragédia. Enquanto isso, seu Eduardo olha para o mar e torce para que as cenas que ele e todos nós vimos há um ano não se repitam. Depois do intervalo, outubro é marcado por homenagens a Santa Terezinha em Maceió, no estado de Alagoas. E também uma lei aprovada recentemente muda as regras para transportar crianças no banco de trás dos carros. Pauta aberta, volta já.
O Brasil tem hoje mais de 28 milhões de idosos, o que representa 13% da população. Eles têm experiência e, em muitos casos, também disposição. Seu Orlando, 83 anos, pratica esporte desde os 18. Chama atenção quando começa a se exercitar na praça. Fôlego de quem tem uma alimentação exemplar e não precisa de medicamentos. Muitas pessoas olham para mim e falam assim, quantos anos você tem? Aí eu tô com 83. Falei, puxa vida, eu queria ser da tua idade, eu queria fazer o que você faz. Eu não faço o que você faz. Esse fenômeno já está afetando todos os aspectos da sociedade, desde a arquitetura, já que as cidades precisam estar preparadas para esse grupo que cada vez mais envelhece nas áreas urbanas, até a economia. Hoje, os 60 mais respondem por 23% do consumo de bens e serviços, com uma renda anual estimada em 980 bilhões de reais. Daí a importância do envelhecimento ativo. Lançamos na Organização Mundial da Saúde um grande movimento, que é a cidade amiga do idoso. Ouvindo os idosos e colocando em prática, envolvendo as autoridades municipais, a sociedade civil, a mídia e o setor privado. E juntos a gente pode fazer esse grande movimento que já está presente, gente, em mais de 2.000 cidades no mundo. Em Maceió, no estado do Alagoas, o mês de outubro é comemorado também em homenagem a Santa Terezinha, que é padroeira da região. A nossa equipe acompanhou uma das celebrações. Padroeira das Missões, Santa Terezinha do Menino Jesus e da Sagrada Face é muito popular na Arquidiocese de Maceió, sendo padroeira de 3 paróquias. O início do mês de outubro foi marcado por grandes homenagens a esta doutora da igreja. Padre Elison Silva, administrador da paróquia universitária dedicada à santa, falou como foi organizar as festividades em meio à pandemia da Covid-19. Esse ano a pandemia nos impôs algumas condições, o distanciamento, o uso do álcool, né? Os limites todos como nós conhecemos, mas não limitou a nossa fé e a nossa esperança. O arcebispo metropolitano Dom Antônio Muniz falou sobre a vida e as lições deixadas pela padroeira das missões. A essência do seu ensinamento, que é a essência do ensinamento de Jesus Cristo, amar a Deus e amar ao próximo. Isso ela fez com a máxima habilidade, com muita premura, com muito gosto, e fez tudo isso, à custa de tudo, do sofrimento, da alegria, da tristeza, mas ela sempre amou e ela sempre ensinou o caminho de amar. E esta foi a primeira paróquia dedicada na Arquidiocese de Maceió a Santa Terezinha. E o que não falta são exemplos de milagres e agradecimentos à padroeira das missões. Conheci o amor de Santa Terezinha através de uma sobrinha que é muito devota. E hoje o coração transborda de alegria, não é? Porque apesar das dificuldades da pandemia, eu acredito que essa festa está sendo cumulada de muitas bênçãos, muitas graças, muitos devotos na igreja. E a minha mãe, ela fez uma promessa para Santa Terezinha e eu teria que entregar as rosas, sabe? Então, desde os meus 5 anos, eu participo sempre das festividades vestidas de Santa Terezinha. E recentemente, há uns 2 anos atrás, eu comecei a cantar, né? A fazer apresentações, encenações. E assim, Santa Terezinha sempre foi muito presente na minha vida. O nascer de uma paróquia, tendo como padroeira Santa Terezinha, que é esta paróquia, foi a primeira na arquidiocese, trouxe de fato um maior incremento a esta devoção. Uma lei aprovada recentemente e que aguarda a sanção do presidente da República altera as regras para transportar crianças no banco de trás dos carros. Vamos entender o que muda com a legislação.
A cadeirinha é usada para crianças de até 4 anos em média. Depois, os pais devem passar a colocar os filhos no chamado assento de elevação. Os recursos, que têm uso determinado em lei, podem salvar vidas, como mostra essa simulação. Pela regra atual, esses dispositivos de segurança devem ser usados por crianças de até 7 anos e meio. Com a nova lei, o assento de elevação ficaria obrigatório para crianças de até 10 anos que não atingiram 1,45 m de altura. Na hora que tem que fazer a proteção por conta de uma freada ou um acidente, uma batida, ele vai segurar o corpo, tá? O centro de gravidade, o corpo no lugar certo, e a criança vai ficar retida no banco, vai ficar presa. Natália é mãe de Giovana, de 7 anos, e acredita que a mudança é positiva. Eu vejo que incomoda ali no pescoço, ela tenta colocar o cinto por debaixo do braço, né? Então, assim, eu fico feliz, né? A gente sabe que se a gente der uma freada ali, alguma coisa, e o cinto não tiver direito, é um perigo também. Se sancionada pelo presidente, o descumprimento da lei é uma infração gravíssima e os motoristas vão ter tempo para se adaptar. 6 meses depois é que aí os agentes de fiscalização vão começar a exigir o cumprimento da nova regra. Mas o governo vai apresentar todas as campanhas, toda a informação necessária para orientar a sociedade de como proceder. E o programa Pauta Aberta de hoje fica por aqui, agradecendo mais uma vez a sua companhia. Obrigada pela sua audiência. Lembrando que você pode rever este programa e as reportagens que foram exibidas aqui no Pauta Aberta no nosso canal no YouTube. O endereço está aparecendo aí na sua tela. Fique bem, fique em paz. Tchau. Tchau, tchau. Então, daí a gente